Bem-vindos à lição 53, nossa terceira lição de revisão no livro de exercícios. Hoje estamos revisitando as lições 11 a 15, 5 ideias que se constroem uma sobre a outra para revelar algo surpreendente sobre o mundo que vemos e os pensamentos que o criam. Lições de revisão não são simplesmente repetição. São oportunidades para ver conexões que perdemos na primeira vez, para aprofundar nossa compreensão e reconhecer como essas ideias funcionam juntas como um sistema abrangente para mudar nossa percepção. Pense nisso como ler um romance complexo pela segunda vez. Você capta detalhes e significados que foram invisíveis durante a primeira leitura. Essas lições particulares formam uma sequência lógica apertada. Elas começam com o reconhecimento de que nossos pensamentos não têm sentido. Traçam como esses pensamentos criam o mundo que percebemos, examinam as consequências emocionais de viver nesse mundo e, finalmente, nos apontam para a alternativa, o mundo real que existe na mente de Deus. E, portanto, na nossa. O que torna esta revisão especialmente poderosa é que ela não nos deixa escapar, não nos permite projetar o problema para fora. Essas lições nos trazem implacavelmente de volta à fonte, nosso próprio pensamento. E embora isso possa soar como más notícias, afinal, quem quer ouvir que está criando seu próprio sofrimento? Na verdade, é a mensagem mais libertadora possível. Se estamos criando o problema, podemos descriar. Vamos mergulhar em cada uma dessas 5 ideias e ver o que elas estão realmente nos ensinando. A primeira ideia afirma: meus pensamentos sem significado estão me mostrando um mundo sem significado. Já que os pensamentos dos quais tenho consciência não significam nada, o mundo que os representa não pode ter significado. O que está produzindo este mundo é insano, e assim é o que produz. A realidade não é insana, e eu tenho pensamentos reais, além dos insanos. Portanto, posso ver um mundo real se recorrer aos meus pensamentos reais como guia para ver. Esta lição faz uma conexão causal direta. Pensamentos sem sentido produzem um mundo sem sentido. Não que o mundo existe independentemente e estamos apenas interpretando o mal. O mundo que vemos é literalmente a projeção de nossos pensamentos. Se os pensamentos não têm sentido, e o curso insiste que não tem, então o mundo que projetam deve ser igualmente sem sentido. Mas note a distinção crucial. Temos tanto pensamentos insanos quanto pensamentos reais. O mundo sem sentido vem de pensamentos insanos. Um mundo real está disponível se escolhermos pensamentos reais como nosso guia. Isso significa que a percepção em si não é o problema, é o que estamos usando como base para a percepção. A segunda ideia: eu estou transtornado porque vejo um mundo sem significado. Pensamentos insanos são perturbadores. Eles produzem um mundo onde não há ordem em lugar algum. Apenas o caos governa um mundo que representa pensamento caótico, e o caos não tem leis. Não posso viver em paz em tal mundo. Sou grato por este mundo não ser real e por não precisar vê-lo a menos que escolha valorizá-lo. E não escolho valorizar o que é totalmente insano e não tem sentido. Aqui, o curso conecta a falta de sentido com perturbação emocional. Por que estamos perturbados? Não porque coisas terríveis estão nos acontecendo, mas porque estamos percebendo um mundo sem significado, sem ordem, sem confiabilidade. Um mundo caótico é inerentemente perturbador porque não há fundamento para a paz. A lição então oferece algo notável: gratidão. Somos convidados a ser gratos por este mundo sem sentido
e caótico não ser real. Não precisamos vê-lo de forma alguma a menos que escolhamos valorizá-lo. Nosso sofrimento não é obrigatório, é opcional, baseado no que escolhemos valorizar. A terceira ideia. Um mundo sem sentido gera medo. O totalmente insano gera medo porque é completamente não confiável e não oferece base para a confiança. Nada na insanidade é confiável. Não oferece segurança nem esperança. Mas tal mundo não é real. Eu lhe dei a ilusão de realidade e sofri por minha crença nele. Agora escolho retirar essa crença e colocar minha confiança na realidade. Ao escolher isso, escaparei de todos os efeitos do mundo do medo, porque estou reconhecendo que ele não existe. Esta lição traça a progressão emocional. Falta de sentido leva ao caos. Caos leva ao medo. Um mundo sem significado é um mundo sem segurança. Como você pode se sentir seguro quando nada significa nada, quando não há causa e efeito confiável, quando o caos reina? Mas, novamente, o curso oferece a saída. Retire sua crença neste mundo. Pare de dar-lhe realidade. Coloque sua confiança no que é realmente real. O mundo do medo só tem poder sobre você porque você acredita nele. A quarta ideia. Deus não criou um mundo sem significado. Como pode um mundo sem sentido existir se Deus não o criou? Ele é a fonte de todo significado, e tudo que é real está em sua mente. Também está em minha mente porque Ele o criou comigo. Por que devo continuar a sofrer os efeitos de meus próprios pensamentos insanos quando a perfeição da criação é meu lar? Deixe-me lembrar o poder de minha decisão e reconhecer onde realmente habito. Este é o ponto de virada. Depois de desmantelar nossa crença no mundo sem sentido, o curso nos lembra do que é verdade. Deus não criou falta de sentido. Deus é a fonte de todo significado. Tudo que é real existe em sua mente e na nossa, porque somos criados com Ele, não separados dele. A pergunta se torna devastadora em sua simplicidade. Por que escolher sofrer por pensamentos insanos quando a perfeição é seu lar? Você tem o poder de decidir. Onde você realmente habita? No caos que imaginou ou na perfeição que herdou? A quinta ideia. Meus pensamentos são imagens que eu tenho feito. O que quer que eu veja reflete meus pensamentos. São meus pensamentos que me dizem onde estou e o que sou. O fato de que vejo um mundo de sofrimento, perda e morte me mostra que estou vendo apenas a representação de meus pensamentos insanos, não permitindo que meus pensamentos reais lancem sua luz benéfica sobre o que vejo. No entanto, o caminho de Deus é seguro. As imagens que inventei não podem prevalecer contra ele, porque não é minha vontade que o façam. Minha vontade é a dele, e não colocarei outros deuses diante dele. Esta lição final fecha o círculo. Nossos pensamentos são imagens que inventamos. O mundo que vemos não é nada além dessas imagens projetadas para fora. O sofrimento que percebemos não está nos acontecendo. Está nos mostrando o que estamos pensando. Mas há esperança tecida por toda parte. O caminho de Deus é seguro. Nossas imagens falsas não podem prevalecer em última instância, porque no fundo não é nossa vontade que prevaleçam. Nossa vontade real está alinhada com a vontade de Deus. Simplesmente escolhemos temporariamente adorar deuses falsos, as imagens que inventamos, em vez de lembrar a verdade. Para entender essas lições profundamente, precisamos compreender o ensinamento do curso sobre a natureza da mente e da projeção. O curso ensina que a mente é o agente criativo.
Diferente do corpo que parece agir e reagir no mundo, a mente é o que realmente está criando sua experiência. Não criar no sentido de pensamento positivo ou afirmações, mas criar no sentido de que a percepção em si é uma forma de criação. O que você percebe é o que tornou real para si mesmo. Isso é radicalmente diferente de como normalmente pensamos. Assumimos que há um mundo objetivo, lá fora, que observamos mais ou menos com precisão. O curso diz não. Não há mundo objetivo lá fora, independente de sua percepção. Há apenas imagens que você está projetando de dentro, baseadas nos pensamentos que está pensando. Esses pensamentos caem em duas categorias: pensamentos insanos e pensamentos reais. Pensamentos insanos são quaisquer pensamentos baseados na premissa de separação. São pensamentos que veem divisão, conflito, ataque, defesa, perda, ganho, passado, futuro, todos os quais assumem que a separação é real. Pensamentos reais, em contraste, são pensamentos que compartilhamos com Deus. Eles são baseados em totalidade, amor, eternidade, paz. O mundo que vemos, este universo físico de corpos, tempo, espaço, nascimento, morte, é a projeção de pensamentos insanos. É como o pensamento sem sentido se parece quando projetado para fora. É por isso que o curso o chama de insano. Não porque seja selvagem ou caótico de maneira óbvia, mas porque sua própria existência repousa sobre a premissa impossível de que a separação de Deus é real. Agora aqui fica interessante. Não estamos conscientes de que estamos fazendo isso. Genuinamente acreditamos que o mundo existe independentemente e que somos apenas observadores inocentes. Este é o maior truque do ego: tornar a projeção invisível para nós. Pensamos que estamos reagindo ao mundo, quando, na verdade, estamos criando aquilo ao qual reagimos. A falta de sentido de que o curso fala não é sobre o mundo ser aleatório ou sem propósito. É sobre o mundo não ter significado inerente porque não tem realidade. Como pode significar algo o que na verdade não existe? É como perguntar o que um sonho significa. Você pode analisar os símbolos, mas todo o quadro é uma ilusão. Isso leva ao caos e ao medo. Quando você baseia toda a sua existência no que não é real, tudo se torna instável. Você não pode encontrar terreno sólido. Você não pode confiar em nada. Um dia as coisas parecem boas, no dia seguinte desmoronam. Você pensa que encontrou segurança em relacionamentos, dinheiro, saúde, conquistas, e então tudo muda. O caos não vem de má sorte ou circunstâncias injustas. É o resultado inevitável de tentar encontrar significado na falta de sentido. Mas Deus não criou este mundo. Deus criou a realidade, eterna, imutável, perfeita. Essa realidade existe em sua mente e na sua, porque você foi criado como uma extensão de sua mente. A perfeição da criação é seu verdadeiro lar, seu estado real. A aparente contradição que tanto o mundo sem sentido quanto a realidade perfeita existem é resolvida quando você entende que apenas um é real. O mundo sem sentido é uma ilusão que você está mantendo através de sua crença nele. A realidade perfeita é a verdade, mas você não a está experimentando porque escolheu valorizar ilusões em vez disso. Então, como você trabalha com essas ideias na experiência real? Como você muda de perceber o mundo sem sentido para perceber a realidade? Comece observando seus pensamentos sem tentar mudá-los. Ao longo do seu dia, simplesmente note o que está pensando. Não julgue os pensamentos como bons ou ruins. Apenas observe: o que estou pensando agora?
você provavelmente notará que a maioria dos seus pensamentos cai em padrões. Pensamentos sobre o passado, lembrar o que aconteceu, analisar o que deu errado, manter queixas. Pensamentos sobre o futuro, planejar, se preocupar, antecipar, se defender contra ameaças potenciais. Pensamentos sobre você mesmo, quem você é, o que quer, o que teme, o que precisa. Pergunte a si mesmo: algum desses pensamentos realmente significa algo? Quando você pensa sobre a discussão de ontem, esse pensamento tem algum significado agora? Quando você se preocupa com a reunião de amanhã, esse pensamento significa algo neste momento presente? Quando você pensa, eu sou este corpo, esta pessoa com esta história e este futuro, esse pensamento realmente significa algo em termos do que é real? A resposta, segundo o curso, é não. Esses pensamentos não significam nada porque todos são baseados em separação, tempo, corpos, nenhum dos quais é real. São os pensamentos insanos que criam o mundo sem sentido que você vê. Mas não tente se forçar a parar de pensá-los. Isso só cria conflito. Em vez disso, pratique reconhecê-los como sem sentido. Este pensamento sobre meu medo do fracasso, na verdade, não significa nada. Este pensamento sobre ser magoado pelo que disseram não significa nada. Este pensamento sobre precisar me proteger não significa nada. Este reconhecimento cria espaço. Quando você vê que seus pensamentos não significam nada, você não está tão preso por eles. Você pode mantê-los mais levemente. Então, nesse espaço, você pode perguntar: como seria um pensamento real? O que eu pensaria se estivesse pensando com Deus em vez de com o ego? Você não precisa fabricar uma resposta. Apenas faça a pergunta e permaneça aberto. Note quando estiver perturbado e trace de volta a falta de sentido. Da próxima vez que se sentir perturbado, ansioso, com raiva, magoado, pause e pergunte a si mesmo: que mundo sem sentido estou vendo agora? Que interpretação caótica estou dando a esta situação? Por exemplo, alguém não retorna a sua ligação. O ego imediatamente cria uma história sem sentido. Eles não se importam, estão rejeitando você. Você não é importante para eles. Relacionamentos não podem ser confiados. Nada disso significa nada. É toda projeção baseada em pensamento insano. O simples fato que eles ainda não retornaram à ligação não significa nada. Disso, ou você comete um erro no trabalho. O ego cria caos, você é incompetente, será demitido, é um fracasso, nada é seguro. Novamente, sem sentido. O fato do erro não significa nada sobre seu valor, seu futuro ou sua identidade. Pratique gratidão pela irrealidade do mundo. Isso soa estranho, mas é poderoso. Quando encontrar algo que o perturba, tente isto: sou grato por isso não ser real. Sou grato por não ter que ver este mundo sem sentido. Sou grato por poder escolher valorizar a realidade em vez disso. Isto não é negação ou escapismo espiritual. Você não está fingindo que a situação não está acontecendo. Você está escolhendo não dar a ela o significado e, portanto, o poder que o ego quer dar. Trabalhe com decisão ativamente. Essas lições repetidamente enfatizam escolha. Você decide o que valorizar. Você decide em que acreditar. Você decide quais pensamentos seguir. Pratique fazer pequenas decisões ao longo do seu dia. Quando notar que está pensando pensamentos insanos, pensamentos de ataque, defesa, medo, queixa, pause e diga: escolho pensar com Deus em vez disso. Escolho pensamentos reais. Escolho lembrar onde realmente habito.
Não espere mudanças dramáticas imediatamente. Isto é treinamento. Você está desenvolvendo um novo hábito mental. Cada vez que faz essa escolha, está fortalecendo sua capacidade de reconhecer e escolher a realidade sobre a ilusão. O que acontece à medida que você trabalha com essas ideias? A experiência varia, mas há padrões comuns. Você começará a se pegar no ato de criar falta de sentido. Você notará o momento em que pega uma situação neutra e a transforma em uma história sobre ameaça, perda, ataque ou injustiça. Esse momento de reconhecimento é poderoso, porque uma vez que você vê o que está fazendo, pode escolher diferente. Frequentemente há momentos de alívio quando você percebe que não precisa carregar o fardo de fazer este mundo sem sentido significar algo. O esforço constante de descobrir tudo, de dar sentido ao, inicialmente, frequentemente há resistência. O ego não quer que você veja que seus pensamentos não têm sentido, que o mundo é sua projeção, que você está criando seu próprio sofrimento. Ele vai contra-atacar com argumentos. Isto é real, isto importa. Você está sendo irresponsável ao chamar isso de sem sentido. Não lute contra a resistência. Apenas note. A resistência em si é mais pensamento sem sentido. Você não precisa superá-la, apenas precisa parar de acreditar nela. À medida que pratica caos, de encontrar segurança no que é inseguro, você pode deixar isso ir. Não é seu trabalho tornar ilusões coerentes. Você pode experimentar períodos onde o mundo parece menos sólido, menos real, no sentido comum. Coisas que costumavam parecer vitalmente importantes começam a parecer que importam menos. Isso pode ser desorientador, mas na verdade é progresso. Você está começando a retirar seu investimento em ilusões. Algumas pessoas relatam momentos onde vislumbram o que o curso chama de mundo real. Momentos onde tudo parece infundido com luz e significado, onde há um senso de ordem perfeita e segurança, onde o amor é palpável. Esses vislumbres são geralmente breves, mas mostram o que é possível. Eles dão um gostinho do que existe além do mundo sem sentido. Essas 5 lições trabalham juntas para desmantelar nossa fé em ilusões e nos redirecionar para a verdade. Elas nos mostram que estamos criando o mundo que vemos através de nossos pensamentos, que o mundo que criamos a partir de pensamentos insanos é sem sentido e caótico, que essa falta de sentido gera medo, mas que não precisamos continuar criando ou acreditando neste mundo. Deus não criou falta de sentido. Deus criou apenas significado, apenas realidade, apenas perfeição. Essa criação inclui você. Não o pequeno, temeroso, separado eu que você pensa que é, mas seu verdadeiro ser, como extensão da mente de Deus. As imagens que você inventou, todo o sofrimento e perda e morte que percebe, não podem prevalecer em última instância, porque não é sua vontade real que prevaleçam. Sua vontade real está alinhada com a vontade de Deus. Você simplesmente escolheu temporariamente adorar imagens falsas em vez de lembrar a verdade. Esta revisão lhe dá a oportunidade de fortalecer seu compromisso de escolher diferente. A prática não requer horas de meditação ou mudanças dramáticas de vida. Requer disposição consistente de questionar seus pensamentos, de reconhecer sua falta de sentido, de escolher pensamentos reais em vez de insanos. À medida que avança, lembre-se de que este é um processo gradual. Você não vai instantaneamente parar de ver o mundo sem sentido. Você não vai imediatamente pensar apenas pensamentos reais. Mas cada vez que pratica, cada vez que escolhe diferente, está treinando sua mente em uma nova direção. Seja paciente consigo mesmo.
O ego teve sua vida inteira para convencê-lo de que seu mundo é real, que seus pensamentos têm sentido, que o caos é a ordem natural. Leva tempo desfazer esse condicionamento. Mas os resultados são inevitáveis se você pratica consistentemente. Você não está criando algo novo. Está removendo obstáculos ao que já existe. O mundo real, a criação perfeita de Deus, já está aqui. Você está apenas aprendendo a vê-lo, em vez das projeções que inventou. Continue com disciplina. Pratique essas ideias diariamente. Note seus pensamentos. Reconheça sua falta de sentido. Escolha valorizar a realidade em vez disso. Pouco a pouco, o mundo sem sentido desvanecerá e o mundo real amanhecerá em sua consciência. Esse mundo real tem estado esperando por você o tempo todo. É seu lar, sua verdade, sua herança. Essas lições estão simplesmente ajudando você a encontrar seu caminho de volta ao que você nunca realmente deixou. Muito obrigada e até a próxima lição.